Irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, dizer da minha alegria em participar mais uma vez do Encontro da Fé Reformada aqui em Goiânia, dessa vez como pastor da igreja, o que aumenta a minha responsabilidade ainda mais. O tema da minha palestra nessa manhã é a integridade do pregador. Eu queria convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler do verso 1 em diante. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, Deus disse a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amado de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Falar sobre a integridade do pregador é falar sobre os seus motivos. Um homem íntegro é um homem que faz as coisas pelos motivos certos. E essa motivação correta, ela deve transparecer, ela deve ser clara, ela deve ser visível a todos. Um homem íntegro é alguém que faz a coisa certa, pelo motivo certo, e isso é visível, isso pode ser constatado, isso pode ser verificado. É por isso que a pessoa que é íntegra, ela desperta confiança. Os demais sabem que ela está fazendo a coisa certa pelos motivos corretos, você pode confiar nela. Integridade, portanto, é essencial para qualquer pregador do Evangelho. Especialmente numa época em que as motivações dos pregadores do Evangelho estão sendo questionadas abertamente na nossa sociedade por conta de pessoas cujos motivos são evidentemente os motivos falsos para pregar o Evangelho, como ganância, por exemplo. Então, integridade é o que se exige hoje. Não somente uma boa palavra, uma exposição bíblica fiel, apegada ao texto da Escritura, mas também a questão do pregador, o seu caráter, especialmente a sua integridade. Há muitas passagens nas cartas de Paulo onde nós poderíamos expor esse tema, mas eu creio que essa que nós acabamos de ler, na primeira carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ela se presta muito bem ao meu objetivo nesta manhã, ou seja, de mostrar a necessidade da motivação correta. Estamos falando de integridade, tem a ver com motivação,
A necessidade das motivações corretas, e não somente isso, a necessidade de que elas sejam claras para aquelas pessoas que nos conhecem, porque a gente não somente tem que ser íntegro, a gente tem que parecer íntegro. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: essa pessoa é íntegra, e há provas concretas e evidentes disso aí. Deixe-me ambientar aqui a nossa passagem que acabamos de ler. Paulo havia estado em Tessalônica, juntamente com seus auxiliares, para pregar o Evangelho, como parte das suas incursões missionárias. Nós encontramos o relato no livro de Atos, capítulo 17, do verso 1 até o verso 9. Durante 3 semanas ele prega o Evangelho ali na sinagoga dos judeus. Um grupo, não sabemos o tamanho, mas suficiente para causar uma confusão, se revolta com a pregação de Paulo, enquanto que outro grupo, também não sabemos o tamanho, resolve crer e seguir a mensagem do apóstolo Paulo. O grupo de judeus descontentes promove uma sedição, prendem Jason, que estava ligado a Paulo, arrastam-no até o tribunal, a confusão começa e os irmãos entendem que a melhor coisa é que Paulo saia dali, porque ele corre risco de vida. E Paulo então é encaminhado pelos irmãos para outro lugar e deixa atrás de si uma igreja recém-convertida, recém-plantada. Uma estimativa mais conservadora dá 3 semanas, 3 sábados, talvez um mês. Uma mais generosa diria que ele ficou ali no mínimo 2 meses. De qualquer forma, entre 1 a 3 meses é um período relativamente curto. E ele saiu por causa das perseguições, o que levantou nos convertidos questionamentos sobre sua integridade. Por que é que ele saiu? Quais eram as motivações então para que ele viesse aqui pregar o Evangelho? Por que é que nos abandonou? Paulo tentou voltar, ele nos diz isso aqui nas cartas, ele tentou voltar pelo menos 2 vezes lá para atender a igreja recém-iniciada, mas nas palavras dele, Satanás lhe barrou o caminho. Satanás lhe barrou o caminho. De uma forma que não nos é dita, a atividade satânica impediu Paulo de voltar a Tessalônica e dar continuidade ao trabalho. Mas quando Paulo não pode ir, ele pode mandar Timóteo. Pode ser que o diabo não deixe Paulo passar, mas deixa Timóteo. E Timóteo foi, varou a barreira satânica, entrou em Tessalônica, esteve com os convertidos e volta trazendo a Paulo algumas notícias. As boas ou as ruins? Ele pergunta a Paulo, né? O que é que você quer ouvir primeiro? Paulo diz: conta as boas, né? A igreja está bem, Paulo, eles amam você, estão firmes, a perseguição continua, mas eles não se desviaram, eles continuam dentro do propósito que você ensinou. Eles têm perguntas, têm dúvidas a respeito da vinda de Cristo, você não teve tempo de terminar. Eles têm dúvidas sobre outras questões, está aqui a relação. Agora, as más notícias é que corre lá essa pergunta, essa indagação a respeito das suas motivações. Você os ama de fato? Você foi levado lá por amor de Cristo mesmo? As suas intenções são íntegras, não é? Tudo isso porque você saiu durante a perseguição, por mais que eu expliquei para eles que a sua vida não poderia ser arriscada. Deus tem um plano para você, você é o apóstolo dos gentios, a hora do seu martírio não chegou, há outros campos que precisam ser evangelizados. Eu dei todas as explicações, Paulo, mas ainda assim fica sempre alguém perguntando a respeito da sua integridade como ministro do Evangelho. Paulo então escreve a primeira carta, em que ele agradece a Deus pelo bom andamento do trabalho. Ele recorda como Deus de fato abençoou o tempo que ele esteve lá, é o capítulo 1, e nos capítulos 3 e 4 ele responde algumas das questões que ainda ficaram por responder naquela igreja, e é aqui no capítulo 2, particularmente, que ele encara a questão da sua integridade, da sua motivação. E é essa passagem que eu quero ver com os irmãos. Como eu disse aqui no capítulo 1, ele relembra como o seu evangelho foi acompanhado pelo poder do Espírito Santo
iluminando, persuadindo, convertendo, especialmente o verso 5, quando ele diz: o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E os efeitos da pregação de Paulo em Tessalônica, ainda que pregação essa feita por um curto espaço de tempo, teve um impacto muito além da cidade. Ele diz aí nos versos 6 a 10, que eles se tornaram o modelo de todos os crentes daquela região, e de lá repercutiu a palavra, não só na Macedônia e na Acaia, mas por toda parte se divulgou a fé que eles tinham em Deus. Ou seja, o que nós temos aqui é o relatório de um avivamento espiritual, uma plantação de igreja feita à base da exposição bíblica, que produziu um efeito extraordinário. Se você voltar aqui para Atos capítulo 17, nós vemos qual foi o tipo de pregação que produziu esse efeito naquela cidade. Atos 17 diz que Paulo chega a Tessalônica, ele está acompanhado de Silas e Timóteo, e diz no verso 2, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando, a partir das Escrituras, ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Lucas usa 3 verbos aqui para se referir à pregação de Paulo entre os tessalonicenses. No verso 2, Paulo arrazoou com ele, argumentou com eles, dialogou com eles, não é? Produziu argumentos e provas para convencê-los a respeito do conteúdo e do sentido das Escrituras. Depois, no verso 3, expor. O verbo na língua original significa abrir alguma coisa para revelar o seu conteúdo, né? Paulo abriu as Escrituras para ele. Foi no Antigo Testamento, foi nos Salmos, tudo aquilo que o pastor Brian falou, tudo aquilo que no Antigo Testamento nos prepara ou nos aponta ou explicitamente nos descreve a vinda de Cristo. Paulo fez todo o dever de casa certinho, né? Expôs a Escritura do Antigo Testamento e ainda no verso 3, e demonstrou. A demonstração seria alguma coisa do tipo: isso que você está vendo aqui no Antigo Testamento, é isso que aconteceu na vida de Jesus Cristo. Ele demonstra como a vida de Cristo, a sua obra e seu ensino cumpre tudo aquilo que o Antigo Testamento já prefigurava a respeito dele. Esse tipo de exposição que teve esse efeito naquela cidade e que persuadiu aquelas pessoas. E agora, voltando para a carta que Paulo escreve a eles, Paulo explica seus motivos. E aqui há uma relação extraordinária entre um pregador íntegro, motivado corretamente, e a exposição das Escrituras. Deus é tão bom que Ele vai usar a exposição da Escritura como Ele lhe apraz. Mas a história mostra e a Bíblia nos ensina a esperar que Deus usará mais e Deus abençoará mais aquele expositor da Escritura que for íntegro nas suas motivações. Isso não quer dizer que ele sempre vai ter resultados similares ao de Paulo, mas no mínimo ele vai ser fiel, e Deus no tempo dele haverá de honrar. Como eu disse, esse assunto da integridade é extremamente importante, hoje mais do que nunca, quando pastores, missionários, obreiros e os cristãos em geral são vistos com suspeita e desconfiança pela nossa sociedade brasileira, não só brasileira, no mundo todo. Vamos começar então. Primeiro, vamos fazer aqui um apanhado das suspeitas que estavam sendo levantadas contra Paulo e que estavam circulando como boato na igreja pelo fato dele ter saído da cidade para preservar a sua vida. Lembremos que naquela época, por definição, ser missionário entre os gentios já era alguma coisa suspeita. Havia itinerantes entre os pagãos, havia os sofistas, eram filósofos ambulantes que iam de cidade em cidade, chegavam na praça pública, reuniam uma multidão, começavam a expor as suas ideias com o objetivo
de atrair a atenção e a simpatia dos ouvintes, e depois eles passavam o chapéu. Então, esses sofistas, como eram chamados, ou os missionários das religiões pagãs, eles viviam às custas dos ouvintes. O sustento deles dependia de quão hábeis eles eram de angariar pessoas interessadas e convertidos. Eles se valiam de retórica. Lembrem que o primeiro manual de retórica vem exatamente do mundo grego. Os gregos valorizavam muito a retórica, o uso de palavras calculadas e escolhidas, a entonação da voz, a linguagem persuasiva. Tudo isso fazia parte do ferramental do itinerante, que pregava de cidade em cidade, filósofo ou missionário. Eles emocionavam as multidões. Eles eram capazes de fazer a multidão chorar num determinado momento, no momento seguinte fazê-las rir. E via de regra, a mensagem era o meio. O foco não era tanto no conteúdo do que era dito, mas como era dito. A retórica, a capacidade, a cultura demonstrada, o uso escolhido de palavras. Por isso que essas pessoas eram consideradas como impostoras, frequentemente como hipócritas, porque eles falavam de coisas que eles realmente não acreditavam. A intenção deles era recolher recursos no final, ganhar dinheiro, e não poucas vezes seduzir as mulheres que caíam na sua lábia. Então havia de fato já um estigma contra os missionários pagãos e os sofistas itinerantes naquela época, e Paulo podia facilmente ser confundido com um deles, ou mais um deles. Pela defesa que Paulo faz aqui, nós podemos reconstruir a acusação que lhe era lançada, especialmente no verso 3 da passagem que nós lemos, onde ele parece estar se defendendo. Ele diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A nossa exortação aqui significa a mensagem dele, e é uma boa descrição da pregação e exposição do Evangelho. Ela é uma exortação, significa que ela tem um caráter prático. A exposição bíblica, ela não pode ser apenas um desvendado conteúdo da Escritura, mas também o relacionar aquele conteúdo com a consciência dos ouvintes. Isso geralmente se faz através da exortação. Tem gente que é muito boa em exegese, mas péssima em homilética. É bom entender o texto, descobrir o seu significado, sentido no original, mas a pergunta é, como é que isso vai ajudar a Dona Maria, que veio para a igreja carregada de problemas e que segunda-feira tem que colocar comida na mesa e não tem nada? Então, exortação, né? A ideia de que a exposição é prática. Então, Paulo define a sua pregação como sendo uma exortação. Ele diz: a nossa exortação aí no meio de vocês, ela não procedeu de três coisas, ou seja, ela não foi originada, ela não foi provocada, primeiro, engano, ou seja, o desejo de enganar, de se aproveitar de vocês através de palavras lisonjeiras. Eu não fui enganar vocês e não estou sendo enganado. A minha exortação não teve origem na minha intenção de enganar vocês para me aproveitar de vocês. Então, já vemos qual era a primeira acusação, não é? Que Paulo, na verdade, esteve lá na cidade, mas ele não era íntegro. Ele parecia ser uma coisa, mas na verdade ele estava querendo enganar as pessoas para tirar proveito delas. Ele continua no verso 3: a nossa exortação não procede de impureza. Essa palavra aí, a palavra akatásia no grego, ela geralmente está associada com a palavra porneia no Novo Testamento. Aparece muito juntas as duas, o que dá a entender que Paulo, por impureza aqui, se refere à impureza sexual ou à sensualidade. E o que ele está dizendo assim: a minha exortação, ou seja, a minha pregação para vocês, não foi motivada por desejos impuros de imoralidade, para enganar as mulheres entre vocês, seduzi-las e ter relações com elas, como os sofistas fazem e os missionários pagãos fazem. Ou seja, a minha intenção também não era de imoralidade.
Minha intenção não era enganar vocês, a minha intenção também não procedia disso. E terceiro, pois a nossa exortação não se baseia em dolo. Dolo aqui é uma palavra grega que era usada inicialmente para a isca que se colocava no anzol para atrair o peixe. Não é interessante? E com o passar do tempo passou a significar qualquer sorte de artimanha que alguém usa em benefício próprio. É aquilo que você usa para enganar a pessoa, para se aproveitar dela. Isso é o dolo. E que mais adiante Paulo vai definir como intuito ganancioso. Em geral, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: tem gente dizendo aí que eu estive pregando o evangelho movido por amor ao dinheiro, usando o engano como estratégia e querendo me aproveitar sexualmente das pessoas aí. Mas eu quero dizer para vocês, diz Paulo, que minha intenção não era essa. Não, a minha exortação não procedeu disso, não foi motivada por isso. Paulo pode até dizer isso, mas a pergunta é: como é que ele prova isso? Porque intenção é uma coisa de dentro do coração, não é verdade? Intenção é uma coisa lá de dentro do coração. No que se segue, Paulo vai fazer o seguinte: a metodologia dele, ele vai pegar cada uma dessas 3 acusações e vai dizer: eu não fiz isso, o que eu fiz foi isso, e a prova é essa. Ele vai dar provas da sua intenção, porque, como eu disse, integridade não é só uma questão de motivação, mas uma motivação que pode ser demonstrada, visível. Você não somente tem que ser íntegro, você tem que parecer íntegro. As pessoas têm que olhar para você e saber: de fato eu tenho toda a prova aqui de que ele é íntegro mesmo. E é o que ele vai fazer em seguida. Essas 3 acusações, elas continuam sendo as acusações que se fazem hoje contra os pastores e os pregadores do evangelho. As pessoas olham para os líderes evangélicos e dizem: ele está motivado por dinheiro, ele está se deitando com as mulheres da igreja, deve estar tendo casa aí com várias mulheres na igreja, e ele está usando engano para conseguir estas coisas. Ele engana as pessoas, ele não é o que parece. São as mesmas acusações. Bate com que aquela famosa declaração, né, das 3 barras que derrubam qualquer pastor: a barra do ouro, a barra da saia e o conhaque de alcatrão de São João da Barra, né? Paulo só faltou mencionar a bebida aqui, né? O conhaque de São João da Barra, mas as outras 2 barras estão aqui, e que sempre está no caminho do pregador, não é? A barra da saia e a barra do ouro. Então, Paulo está se defendendo dessas acusações antiquíssimas que continuam a ser levantadas hoje contra os pastores. E o problema é: ser íntegro é você viver de uma maneira que ninguém pode lhe acusar disso. Ninguém vai poder lhe acusar disso como pregador. É isso que é ser íntegro, é viver dessa maneira. Vamos ver como Paulo se defende aqui. Primeiro ele faz uma defesa geral, né? Versos de 1 a 3. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Vocês sabem que o tempo que eu passei pregando o evangelho aí, ele não foi em vão, produziu muito fruto. A prova, vocês são a prova disso. Verso 2. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. O que é que ele está dizendo aqui? Ele já está começando a se defender. Ele disse: olha, antes de eu chegar em Tessalônica, eu fui pregar o evangelho em Filipos. E o que é que aconteceu lá? Eu fui preso porque expulsei um demônio de adivinhação de uma moça, e fizeram um tumulto lá e me prenderam. Eu fui chicoteado, eu fui preso sendo cidadão romano, não me deram direito de defesa, finalmente quando me soltaram, me expulsaram da cidade. Isso era bastante. Se eu tinha motivos errados,
Se eu estava nesse negócio por causa de dinheiro, a hora de eu ter caído fora do ministério era em Filipos. Apanhei, fui preso, não tive direito de defesa, meu nome foi jogado na lama. Se eu fosse um mercenário, eu já tinha caído fora em Filipos. Mas o que foi que eu fiz? Eu não desisti não, eu vim para Tessalônica, eu vim para cá. Vocês acham que uma pessoa que não tem integridade faria isso? O mercenário tinha acabado com esse, eu vou achar outro meio de ganhar a vida, porque esse aqui não dá não, viver levando chibatada para ganhar a vida, de jeito nenhum. Se eu fosse um mercenário, eu já tinha caído fora do ministério em Filipos. Mas apesar de ter sido maltratado, como vocês sabem, ainda assim, verso 2, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A luta aqui não é luta interior não, é luta exterior mesmo, contra os inimigos, contra os perseguidores. Que falso profeta faz isso? Que mercenário faz isso? O mercenário quer a vida fácil. O pastor, o pregador, movido por intenções erradas, ele não subsiste a uma aprovação desse tipo. Quando vem a perseguição, quando vem o obstáculo, quando vem a adversidade, via de regra ele vai procurar outro caminho mais fácil para ele ganhar a sua vida. Mas aquele que é motivado pelas coisas certas, ele não desiste em Filipos. De lá ele vai para Tessalônica, como Paulo fez. E ele diz por que ele fez isso, verso 3, porque a nossa exortação, a nossa pregação, ela não procede de engano, nem de impureza e nem se baseia em dolo, porque se fosse, eu nem tinha chegado em Tessalônica, que não valia a pena. Bom, essa é a defesa geral. Agora ele entra nos particulares. Primeiro, a questão do engano, versos de 4 a 5. Ele diz: pelo contrário, ou seja, aqui no grego é um enfático, não é? Coloca um contraste enfático. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. O que ele faz aqui é dizer para eles que o alvo dele no ministério é agradar a Deus. Ele foi para Tessalônica porque o alvo dele é agradar a Deus. Esse é o alvo supremo, não somente do pregador, mas é o alvo supremo do cristão, viver para a glória de Deus. Só lhe deu glória, um dos lemas da reforma. Se é do cristão, muito mais do ministro. E é essa motivação que coloca todo o ministério em perspectiva. Quando nós pregamos para agradar a Deus. Quando nós expomos a Escritura, fazemos pelo mesmo motivo. Por isso, nós não vivemos pelos resultados e pelos elogios humanos. Quando você se vê muito preocupado em receber elogios e ver resultados, isso já pode ser uma indicação de que a sua motivação está errada. Você está querendo o agrado do homem, você está querendo a resposta positiva do homem, mas se você vive como pregador para agradar a Deus, então você vai buscar o favor de Deus em primeiro lugar e não o favor humano. Muitos de nós desanimamos porque não tem elogio, não tem gente dando um tapinha nas costas e dizendo que o sermão foi bom, você não vê tantos resultados assim. Eu sei, era bom que sempre fosse assim, mas isso nem sempre tem. Mas se você vive para agradar a Deus, estas coisas vão ser lançadas para uma perspectiva secundária. Agradar a Deus vai ser o foco do seu ministério. E essa motivação, ela não pode vir da carne. Um pregador cujo anseio de fato é agradar a Deus,
ele está sendo levado pelo Espírito Santo, porque a carne não quer agradar a Deus. A nossa natureza humana, ela não quer agradar a Deus, ela é cheia de temores humanos, de respeitos humanos, ela procura a aprovação do seu semelhante, mas viver para a glória de Deus e para agradá-lo em tudo, isso é realmente uma obra profunda do Espírito Santo no nosso coração. Eu prego para agradar a Deus, diz o apóstolo Paulo, não para agradar os homens, ele coloca negativamente. Porque para ele, se ele pregasse para agradar os homens, isso significaria completa desqualificação, como ele diz lá em Gálatas capítulo 1, 10. Se eu quiser agradar os homens, não seria ministro de Cristo. E aqui no texto ele diz que seria trair a confiança de Deus, porque Deus o havia testado e aprovado. Ele diz isso 2 vezes, veja como ele diz no verso 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O verbo provar, que aparece no fim do verso 4, é o mesmo verbo que aparece no início do verso 4, que é o verbo dokimazo, que significa, é o verbo que era usado para provar ou testar a pureza de materiais pelo fogo. Deus havia testado o apóstolo Paulo, havia provado o coração de Paulo, havia aprovado Paulo como ministro do Evangelho. Portanto, a intenção de Paulo era agradar a Deus. Porque Deus lhe havia confiado o Evangelho, se ele fosse agradar os homens, ele estaria traindo a confiança de Deus. Ele estaria traindo a confiança de Deus, porque Deus confiou-lhe o Evangelho, depois de haver provado as suas intenções e o seu coração. Ele é o ministro de Deus, encarregado de pregar a palavra de Deus em verdade, doa em quem doer, ofenda quem ofender. A função dele é ser um mordomo fiel dos mistérios de Deus, dispenseiro fiel dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4:2, ele diz isso: o que se requer do dispenseiro é que seja encontrado fiel. Então, a minha motivação, diz o apóstolo Paulo, não era agradar vocês, para obter de vocês algum favor, mas era agradar a Deus, porque a minha lealdade é para Ele. Foi Ele que me confiou o Evangelho, Ele me confiou o Evangelho. Mas qual é a prova concreta disso? Tá, Paulo, você está dizendo isso, qualquer um pode dizer isso, qual é a prova que você nos dá disso? Início do verso 5, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis. Vocês querem a prova de que minha intenção nunca foi agradar vocês? Eu nunca usei linguagem de bajulação. O que é linguagem de bajulação? Essa palavra só aparece aqui, esse termo só aparece aqui no Novo Testamento, e sempre quando é usado no grego clássico ou no grego koiné, é com a ideia de enganar. Significa você se submeter a alguém para obter algum proveito, usar de cumprimentos e palavras e lisonjas para agradar, lisonjear com o propósito de iludir. É você bajular a pessoa, é você deixar de dizer a verdade para aquela pessoa. Paulo pergunta a eles: digam quando foi que eu usei de palavras lisonjeiras, do tipo assim: não, vocês vão tudo para o céu, vocês são maravilhosos, Deus vai dar bênção a vocês, Deus vai fazer vocês prosperar, olha, Deus já decretou a vitória, vocês são maravilhosos, já está tudo decretado, determinado, Deus é bom, olha, vocês são um povo maravilhoso, não é? Um povo lindo, um povo bonito, não é? Eu até gosto de piqui também, olha, estou aqui, gosto de piqui, já estou começando a gostar, tá certo? Estou começando a gostar de piqui, povo maravilhoso, só bênção, só bênção, só bênção. Paulo diz: eu nunca usei de linguagem desse tipo com vocês, eu sempre disse a verdade a vocês, eu sempre preguei a palavra de Deus em verdade, porque minha intenção nunca foi agradar vocês. Se eu quisesse agradar vocês, eu estaria com palavras bonitas, elogiando vocês, bajulando vocês.
Perceberam? Ele tinha prova de que ele nunca quis agradar a igreja. A prova que ele dava, ele diz aqui: vocês sabem, me diga um sermão, ou me diga uma conversa, alguém aí me diga alguma conversa em que eu bajulei alguém para tentar tirar proveito. Gente, hoje isso é o que mais acontece no ministério. Para manter a igreja cheia, ou para encher a igreja, pastores, eles desenvolvem uma técnica de bajulação, de lisonjear, que eles vão dizer que é positivo, né? Tem que pensar positivo, você tem que afirmar, né? Tem que afirmar. E eu sei que existe um sentido em que isso é verdade. Nós não podemos ficar batendo, né, o tempo todo, dizendo: você é um pecador miserável, feio e vai para o inferno, né? O seu roedor de piqui. Nós não podemos estar fazendo esse tipo de coisa o tempo todo. Não podemos fazer isso. Tá certo? Mas o pregador íntegro, cuja motivação é agradar a Deus, ele vai pregar todo o conselho de Deus. Ele vai colocar o dedo na ferida. E ele vai dizer: isso aqui está errado, isso tem que mudar. Não é dessa forma, você precisa se arrepender, a igreja precisa mudar. Se não fizer isso, a ira de Deus vem sobre vocês, o castigo de Deus vem sobre vocês. Por isso que Paulo chama a sua pregação de exortação. Estava querendo agradar homens. Mas hoje em dia você encontra pastores que são verdadeiros animadores de auditório. A ideia é manter o espetáculo caminhando, todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. Nenhuma palavra sobre o casal que está vivendo em adultério, os namorados que estão transando e não são casados, os irmãos da igreja que estão enganando os outros financeiramente. Nenhuma palavra. De jeito nenhum, não vamos mexer nisso não, deixa quieto. Vamos falar só do que é bom. Não. Esse homem não é íntegro. A motivação dele é falsa. Porque se ele quer agradar a Deus, ele vai dizer à igreja o que é que Deus pensa dela, como é que Deus a vê e o que é que Deus espera da igreja. Então, primeira resposta de Paulo: a minha exortação não procede de engano. Eu estaria enganando vocês se eu pregasse para agradar vocês, e vocês sabem disso, vocês são prova disso, porque eu nunca usei de palavra lisonjeira. Segunda defesa dele, com relação a dolo, ele inverte a ordem aqui, né? Ele deixou a impureza por fim. Ele diz no final do verso 5: também não usei de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha: também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Aqui ele responde à acusação de que ele tinha intuitos gananciosos, o dolo. A palavra intuito, que aparece aí no verso 5, é uma palavra grega que significa utilizar alguma coisa para disfarçar suas reais intenções. Jesus usou essa palavra em Mateus 23:14, quando ele diz que os fariseus usam longas orações como pretexto para devorar a casa da viúva. A palavra pretexto lá é a mesma palavra intuito aqui. É alguma coisa que você usa para disfarçar suas reais intenções. No caso dos fariseus, as longas orações era o pretexto para ele tirar dinheiro da viúva. Chegava na casa da viúva sofrendo, pobre, dizia: minha irmã, eu vou orar pela senhora, mas o seu caso é grave, a oração vai ter que ser um pouco mais longa, então nesse caso a senhora vai ter que pagar um pouquinho mais, porque eu vou orar um pouquinho mais, né? Então fazia longas orações sob pretexto de piedade, de abençoar a irmã, mas na verdade a intenção era pegar o dinheiro dela. Isso é um intuito ganancioso no ministério. Você desenvolver técnicas ou métodos usando o Evangelho e a piedade, quando na verdade o seu alvo é auferir vantagem financeira. O
que ele está dizendo aqui é: eu nunca usei a minha mensagem como uma máscara para ocultar meus propósitos gananciosos. E ele diz no final do verso 5, Deus é testemunha. Tudo bem, você pode dizer isso, Paulo, que seu intuito não era tirar dinheiro do pessoal, e você pode dizer que Deus é testemunha, mas Deus é testemunha, mas Ele não vai aparecer aqui para testemunhar que isso é verdade. E aí no que se segue, Paulo diz, vocês também são testemunhas, e eu vou dar prova para vocês da integridade da minha motivação. Eu, quando estive aí, eu não pedi um tostão a vocês, eu nem quis salário de vocês. Na verdade, eu trabalhei quando eu estive aí em Tessalônica. Por que vocês estão me acusando de ter intenção gananciosa? Eu tenho provas de que a minha intenção não é essa. Deus é testemunha, mas vocês também são. Veja como ele desenvolve isso aí. Ele diz no verso 6 que ele não jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Glória aqui pode ser o elogio humano, a valorização humana, o aplauso humano, mas no contexto é melhor entender como sendo um hebraísmo. A palavra glória em hebraico, kabod, ela significa peso e é usada para riqueza. O homem glorioso no Antigo Testamento é um homem pesado. Pesado porque ele está cheio de anel, está cheio de pulseira, está cheio de colar e barra de ouro nas vestimentas, né? Então ele é um homem glorioso, né? O peso, a palavra para glória é a mesma palavra para peso, é isso que significa. Talvez Paulo esteja usando nesse sentido, quando ele diz assim, jamais andei buscando glória de homens, ele está dizendo, nunca fui atrás do dinheiro dos homens, ou um prestígio, talvez seja a melhor tradução, um prestígio que fosse recompensado financeiramente. Eu nunca andei atrás de um prestígio que fosse recompensado financeiramente. A prova concreta, verso 7. Eu podia exigir isso de vocês como enviado de Cristo. A palavra enviado aqui no original, apóstolo. Embora como apóstolo de Cristo, eu podia exigir isso de vocês, porque Cristo diz que aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. Mas ele não usou esse direito. Ao contrário, verso 9. Vos recordais, irmãos, do nosso labor e da nossa fadiga, de como noite e dia, labutando para não viver à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele usa três ilustrações aqui, ou três pontos aqui, né? Ele diz assim, que ele fez isso como uma ama que acaricia seus filhos, verso 7. Nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Trabalhou duro, verso 9, e a razão, ele diz aqui, a verdadeira motivação, verso 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos, não a tirar de vocês, mas a oferecer, não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Gente, o pregador do Evangelho, o pastor, ele não somente não pode ser ganancioso, nem ter intuito ganancioso, mas ele tem que parecer assim. Porque às vezes, sem querer, o pastor faz alguma coisa na igreja e o pessoal lança dúvida se o negócio dele realmente não é dinheiro. Um negócio, uma propriedade, uma maneira de ser, determinados gastos. E o pessoal pergunta. Você não somente tem que estar livre do amor ao dinheiro, mas você tem que parecer que está livre do amor ao dinheiro. Você tem que poder provar que você está livre. Tem pastor que na hora de reajustar o salário para o ano que vem, o pau quebra no conselho, porque ele tem exigência, e às vezes não é só o que ele precisa não, é muito mais. Não estou dizendo que o pastor tem que ser pobre, eu acho que o pastor tem que ter o suficiente para viver uma vida digna, tranquila, para que ele possa se dedicar ao serviço do Evangelho, sem ficar pensando como é que ele vai dar de comer a família dele no dia seguinte. E tem igreja que trata muito mal os seus pastores. Está errado também.
Mas ele não pode ser um homem ganancioso, pregador do evangelho, porque eles vão dizer, as pessoas vão dizer que que ele faz o que faz, mas a intenção dele no final é o lucro. O ministério é bico. Ele só entrou no ministério porque não passou no vestibular. Não deu para mais nada na vida. Não deu para mais nada. O que é que eu vou ser então? Não deu para nada na vida. Não passei no vestibular de medicina, letras, jornalismo. O que eu vou fazer? O vestibular de seminário é mais fácil. Não deu para nada na vida, vai ser seminarista. Acho que devia botar uma regra que só devíamos aceitar no seminário quem passasse no vestibular de alguma universidade séria. Aí vem para o seminário. Para provar que você não está vindo porque não deu para mais nada na vida. Porque dá para ver. Vocês sabem que o que eu estou dizendo é verdade. Sabe quando é que essa verdade aparece? Quando ele começa a pastorear a igreja. Aí você vai ver a real intenção dele. A média hoje na IPB de pastor ficar em igreja é 2 anos e meio. Se um pastor consegue ficar numa igreja de 2 anos e meio, já é considerado assim, tempo grande, né? Porque briga, e via de regra a questão é dinheiro mesmo, motivação, falta de integridade, falta de caráter. A gente não somente tem que ser livre de intuito ganancioso, mas a gente tem que dar prova disso no dia a dia. Há circunstâncias em que, como Paulo, o caminho é fazer tenda mesmo. Arruma um emprego, meu irmão. Você não tem um bacharel em teologia? Vá dar aula, vá ensinar filosofia, vá vender enciclopédia, né? Hoje em dia ninguém faz mais isso, que ninguém compra mais enciclopédia depois que o Google apareceu, né? Às vezes você vai ter que fazer isso, dependendo da situação. Mas a pergunta é: você entrou no ministério por quê? Para ser rico? Então vou lhe garantir que esse não é o melhor lugar para você ser rico. Não é. Não é. Ou seja, veja como ele termina no verso 9. Vocês se recordam, vocês sabem que quando eu estive aí, eu procedi dessa forma. Eu tinha o direito, mas eu nem exigi esse direito e, ao contrário, eu fui trabalhar para me sustentar. Última acusação de Paulo, contra Paulo, que ele se defende, era a questão de desejos sexuais. Verso 10, embora não esteja mencionado explicitamente, mas é quase que o contexto exige nessa sequência. Ele diz: verso 10, vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que creem. Eu penso que aqui ele está rebatendo a terceira acusação, que era de impureza sexual, de que ele ia nas cidades e começava igrejas porque ele queria depois se aproveitar sexualmente das mulheres da igreja. O ambiente em Tessalônica favorecia esse tipo de interpretação. Era lá na cidade que tinha o templo dedicado à famosa deusa Cabire. Era um culto pagão muito semelhante ao culto à deusa Afrodite em Corinto. E os missionários dessas religiões de Cabire e Afrodite frequentemente faziam uma separação entre vida moral e a religião em si. E as sacerdotisas de Cabire e as sacerdotisas de Afrodite eram prostitutas cultuais. Significa que no ritual de adoração a essas deusas, geralmente esses cultos eram cultos agrícolas, eles tinham a ver com o movimento ou tempo de fecundação da terra e o florescimento. Eles seguiam a sequência das estações para encenar a fecundidade da terra e a terra dar o fruto. As sacerdotisas tinham relações sexuais com os adoradores nos templos onde havia locais para isso. Eram os prostíbulos daquela época. Havia uma ligação entre o motel e o templo da igreja, era tudo no mesmo lugar e via de regra eram as mesmas pessoas. Então, lá em Tessalônica era fácil um religioso ser acusado de estar envolvido com prostituição. Paulo nega
que a sensualidade era a sua motivação. Ele diz no verso 10, que vocês sabem de que maneira piedosa, justa e irrepreensível procedemos em relação a vós outros que credes. Ele usa aqui, para descrever sua conduta, 3 adjetivos, 3 advérbios, na verdade, porque estão qualificando aí o verbo proceder. O primeiro advérbio é o verbo piedosamente, que tem a ver com a maneira de agradar a Deus. O segundo advérbio é justamente, de maneira justa, que tem a ver com a relação com os homens. E o terceiro advérbio é de maneira irrepreensível, ou seja, de forma a nenhum defeito poder ser achado nas duas coisas anteriores, na piedade e na justiça de Paulo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: vocês sabem que eu me comportei irrepreensivelmente com relação a Deus e aos homens. Não tem nenhuma moça, nenhuma garota, nenhuma adolescente, nenhuma mulher casada nessa igreja que possa se levantar agora e me acusar de fazer alguma investida ou atentado ao pudor. Que se levante. É isso que ele está dizendo. Sou irrepreensível. Eu quero ver se levantar uma mulher casada, solteira, moça, e ter contra mim alguma coisa e dizer: ele investiu contra mim, ele veio com conversa para mim, veio com lábio, ele se encostou em mim, ele pegou em mim, ele veio com insinuações. Era bom que todo pastor fizesse isso, né? É bom que todo pastor fizesse isso, porque uma das causas maiores de desgraça no ministério é exatamente isso. O pastor não somente ele tem que ser fiel a sua mulher, mas ele tem que parecer fiel na maneira como ele trata o sexo oposto. Eu não sou contra dar beijinho. Boa noite, pastor, beijinho aqui, beijinho ali. No Rio é 3, né? São Paulo é 1. Não estou dizendo isso, mas tem limites. E tem pastor que parece que não sabe o limite de cumprimentar as irmãs, ou de consolar as irmãs, né? Ou de aconselhar as irmãs. Boa parte das desgraças começa no gabinete pastoral. Começa no gabinete pastoral. Então os pastores precisam tomar cuidado com relação a isso também. Ele não somente tem que parecer que é puro de intenções com relação a isso. Aliás, ele não somente tem que ser puro de intenções, mas ele tem que parecer. Ele pode dizer, como Paulo aqui: vocês sabem de que maneira irrepreensível eu andei no meio de vocês. Esse é o pastor íntegro. Ele invoca Deus, aqui ele invoca Deus como testemunho, né? Verso 10, vós e Deus. Interessante que nos 2 outros casos, num caso ele invoca só o testemunho da igreja, no outro ele invoca o de Deus e dá provas, e aqui no último ele invoca Deus e vocês são testemunhas. Não é só diante da igreja não, mas diante de Deus eu posso dizer isso, afirma o apóstolo Paulo. De que maneira piedosa, justa e irrepreensível eu procedi com vocês. E ele termina com a apologia final, versos 11 e 12. E sabeis, notaram quantas vezes a palavra sabeis aparece aqui? É porque Paulo está usando como testemunha da sua integridade o próprio testemunho da igreja. Vocês sabem disso, vocês se recordam, vocês se lembram. Ele pode apelar para isso. Vocês sabem ainda de que maneira, como o pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Vocês se lembram da minha pregação? O tempo todo era exortando, consolando, admoestando. Vamos viver de maneira digna de Deus, porque Deus nos chama para o seu reino e glória. E é o nosso Deus, e o seu reino é glorioso, é santo. Termino. Meu tema é a integridade do pregador. Integridade tem a ver com motivação. E não somente com motivação,
mas com a demonstração concreta, clara, visível, testemunhal de que você é íntegro, que não basta você dizer assim. O pastor não pode se dar o luxo de dizer assim: não me importa o que as pessoas pensam de mim, não me importa o que eles pensam, eu vivo, a minha consciência é entre eu e Deus. Você está vendo Paulo fazer isso aqui? Você acha que Paulo achava que é só entre ele e Deus? Por que ele está aqui o tempo todo dando explicação para a igreja? Tem pastor que faz isso: eu não devo nada a ninguém, entre eu e Deus. Bobo. Você é um bobo, vai perder seu ministério rápido. Você tem que dar conta sim. Você é líder de uma comunidade. E no nosso chamado, a motivação, gente, a razão pela qual nós fazemos as coisas, ela é da mais alta importância. Você tem que dar explicação, sim. É a sua consciência diante de Deus e o testemunho do povo, seu comportamento, que você pode apelar e dizer. Quem de vocês aqui pode dizer, como Samuel disse: se eu roubei aqui alguém, o camelo, o jumento de alguém, lembra quando Samuel se despediu do povo? Diga que se apresente aqui, a quem eu estou devendo na igreja, de quem eu roubei o camelo, ou burro, sei lá o que é que Samuel falou lá, que se apresente agora. Por isso que eu queria terminar exortando, meus irmãos, primeiro, a um exame de consciência e de coração, com relação aos motivos e intenções pelos quais nós estamos no ministério. Por que nós estamos no ministério? Por que nós somos pregadores? Por que nós queremos pregar a palavra de Deus? Por que nós queremos estar à frente de um povo e dominicalmente ou algumas vezes durante a semana dirigir a palavra, orientá-los, liderá-los e pastoreá-los? Qual é a nossa intenção? Por que você escolheu isso para ser a razão da sua vida? E a pergunta também vale para os irmãos que não foram chamados para isso, mas que estão debaixo da orientação e de pregação de pastores assim. A pior desgraça do mundo é você estar debaixo do ministério de um homem que não é íntegro para com Deus. E você devia prestar atenção, se você vai continuar debaixo do ministério de homens que não são íntegros, que não demonstram com sua vida e atitude que estão lá pelos motivos corretos. Fuja disso. Fuja disso. Aqui uma palavra aos seminaristas. O meu sogro, reverendo Francisco Leonardo, que influenciou gerações na Igreja Presbiteriana do Brasil, foi reitor do Seminário do Norte, onde eu tive o privilégio de estudar. Ele dizia que todo dia ele fazia, quando ele ia para o seminário, ele fazia a Deus a seguinte oração: Deus me ajude a preparar aqueles que o Senhor mandou para cá e a botar para fora aqueles que o Senhor nunca chamou. E ele era bom nisso. A minha turma, quando começamos, nós éramos 40 no primeiro ano. Se formaram cerca de 30. Foi bom que 10 entenderam que o chamado, não, eles interpretaram errado o chamado. Todo mundo conhece aquela piada velha, bateram, mas eu vou contar. O seminarista que chegou na igreja, foi recebido no seminário, e o reitor perguntou: meu irmão, como é que você quer ser pastor? Quero. Por quê? Porque eu tive uma visão onde Cristo apareceu e eu vi aquelas letras assim, VPB, eu interpretei, vá pregar a Bíblia, por isso eu estou aqui. Ah, tá bom. Passou o primeiro ano, o reitor chamou ele, pegou as notas e disse: meu irmão, como foi aquela visão mesmo? Disse, não, reitor, assim, VPB, vá pregar a Bíblia. O reitor disse: não, o irmão interpretou errado, o mistério, né? Interpretou o mistério errado. Ali estava dizendo, vá plantar batata. Então, tem tempo ainda, viu, meu irmão? Tem tempo ainda. Você não tem que entrar no ministério se você não está convencido plenamente disso aí.
Mas precisamos ter a consciência tranquila de que estamos pelo motivo correto. Finalmente, querido, há uma relação, eu não quero forçar essa relação, porque eu sei que na história da igreja, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. A pessoa que foi responsável para me conduzir ao seminário, despertar em mim a vocação para ser pastor e pregador, foi um pastor muito conhecido, que no primeiro mês que eu estava no seminário, ele largou a mulher e 8 filhos, e hoje é um agnóstico. Largou a mulher e 8 filhos, e hoje é um agnóstico. Mas foi um homem que Deus usou para me trazer para o seminário, despertou em mim a vocação pastoral. E por isso que eu não quero fazer essa relação muito estreita, porque Deus usa quem Ele quiser. Mas eu quero dizer para vocês que, de acordo com a Escritura e a história da igreja, a possibilidade de Deus usar para a sua glória de maneira mais eficaz aqueles que são íntegros é muito maior, e que Ele vai colocar a sua bênção em cima daquele que quer andar em integridade, que não é movido por engano, intuito ganancioso ou impureza, mas cujo alvo é agradar a Deus em tudo e viver para a glória de Deus, e se necessário for para isso, abrir mão até do seu direito, como Paulo abriu em Tessalônica, para não colocar empecilho ao Evangelho de Cristo. Que Deus levante nesse Brasil homens assim, porque nós estamos desesperadamente precisamos de pregadores assim, e que Ele, aqui, dessa conferência, possa despertar pessoas para isso. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, bendizemos o Teu nome, porque na Tua graça misericordiosa, Tu nos chamas para pregar o Teu Evangelho. Tu nos confias com o Teu Evangelho depois de nos provar e aprovar. Não permita que nós traiamos, ó Deus, esse mandato que o Senhor nos deu, querendo agradar os homens ou tirar proveito da nossa função, mas usa-nos para a Tua glória. Senhor, se há pregadores, pastores, ministros, presbíteros aqui, que estão em pecado, repreende em nome de Jesus, Senhor. Traz convicção de pecado, mudança de vida, redenção plena, restauração. Ó Deus, que esse encontro seja o encontro de restauração da pregação expositiva nos nossos ministérios, e mais do que isso, do desejo intenso de viver para a Tua glória e para pregar essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.